Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com, para discutir aquela palavrinha do momento, gente, a palavrinha da discórdia. De 10 grupos, em 10 grupos você vai ouvir a palavra impeachment. Mas, meu Deus do céu, impeachment é golpe, não é? Pode, não pode? Quais são as questões legais, morais e políticas que podem levar a um processo de impeachment? Cabe nesse momento ou caberia a renúncia? Por que tanta divisão entre os juristas? Se a gente conversa com 4 juristas, você vai ter pelo menos 5 versões em relação a esse assunto. E hoje, para discutir esses e outros assuntos, eu recebo aqui o Miguel Reale Júnior, ele que é advogado, que é professor, que já foi ministro e que tem falado sobre o assunto com bastante propriedade. Tudo bem, professor? Tudo bom, Joyce? Ótimo. Tudo bem, um prazer recebê-lo. O senhor já deu declarações, professor, que é contra o impeachment nesse momento e que defende a renúncia. Inclusive escreveu um artigo sobre isso, renúncia já, se não me engano, é esse o título do seu artigo. Por quê, professor? Pelo seguinte, Joyce, o desejo de que a Dilma saia da presidência da República para que o país tenha um caminho mais tranquilo não pode se colocar acima das exigências técnicas jurídicas. Portanto, não é que eu seja contra o impeachment, eu acho que não cabe o impeachment. Né? E não cabe o impeachment porque os atos que teriam sido praticados e que poderiam se adequar às hipóteses que constam da Lei 1079, 1950, são atos que teriam sido praticados no mandato anterior. Ora, se a pena do impeachment é a perda do mandato, só pode ser a perda do mandato no qual o ato foi praticado. Se esse mandato se extinguiu, e ele se extinguiu porque ela tomou novamente posse, ela fez novamente juramento, ela pôs a faixa presidencial e tal, ela não pode perder esse mandato por atos praticados no mandato anterior. Portanto, é um problema aí lógico. Lógico e legal, né? Lógico e legal. E que não foi previsto lá atrás. Não Por foi quê? previsto Porque lá quando atrás, a lei... porque ninguém imaginava que haveria um bicho ia ser tão problema cabeludo, ocorrido no mandato. Se ocorreu no mandato e foi eleita, se não se imaginaria que alguém teria sido eleito tendo praticado os atos e os fatos tão graves que foram praticados anteriormente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando esse artigo tá lá da Constituição, ainda não tinha o processo de reeleição. Não. Então, mas quando foi feito o processo de reeleição, não se fez nenhuma modificação na lei ordinária. E lá na lei ordinária, inclusive, estabelece que é condição para o impeachment que o presidente não esteja afastado de nenhum modo, não tenha sido afastado de nenhum modo do seu cargo. Ele já está afastado do seu cargo, porque terminou o mandato. Aquele mandato acabou. Mas, professor, exatamente esse trecho, que é, se não me engano, o artigo 15, eu estou com ele aqui porque me chamou muita atenção, porque o senhor usou, da lei do impeachment, o senhor usou isso no seu artigo. Isso. E que diz o seguinte, olha, a lei do impeachment diz que a denúncia deverá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado o cargo. E Dilma deixar o cargo de presidente por ter terminado o mandato. Mas eu fui atrás do artigo, ipsis literis, e lá tem a palavra definitivamente, diz assim, nós temos até esse print, aqui. A denúncia deverá ser recebida se o denunciado não tiver definitivamente, por qualquer motivo, se deixar ser... Então, assim, o caso dela ter, e aqui, assim como a maioria dos nossos internautas, eu estou na categoria de leiga na área desse direito tão específico. O fato dela ter emendado um mandato no outro e o fato da palavra definitivo pode ter uma segunda interpretação ou não, professor? Não, porque esse definitivamente se contrapõe a temporariamente. Então, ele está afastado. Se ele tivesse pedido licença, ela está afastado temporariamente. O definitivamente é ter renunciado, ter se afastado definitivamente, que se contrapõe a ser afastado temporariamente. Não estava pensado que fosse definitivamente, porque ela ia ter um novo mandato, mesmo porque a lei de 1950. Então, realmente, seria forçar a mão, a meu ver, querer fazer assim, mesmo porque não pode haver uma interpretação contra aquele que é penalizado, o sancionado. Porque o impeachment não deixa de ser um processo penal também, é um processo político penal. E precisa ter as exigências do direito penal, que é a adequação, a tipicidade, a tipificação do fato e enquadramento exato nos termos da lei. Mas eu acho que pode haver, sim, responsabilização por crime comum, eventualmente. O Procurador-Geral da República manifestou-se quando fez o seu relato, o pedido de investigações, que deixava de pedir investigações com relação a Dilma, porque os atos teriam sido praticados antes da presidência, 2009, 2010, quando presidente do Conselho de Administração.
Veja, Joyce, se ela sabia do que estava ocorrendo, e são dois delatores que dizem isso, o Youssef e o Paulo Roberto Costa, dizem, não é possível não saber tudo isso que estava ocorrendo, e não é possível não saber de bilhões que estão sendo desviados de compras por preços fantasticamente superiores e da compra de base parlamentar. É muito difícil. Até porque a presidente não precisou se acostumar com esse assunto, porque ela foi ministra de Minas e Energia do Lula e foi presidente do Conselho da Petrobras. Então, e presidente assim, ai, meu Deus, e chefe da Casa Civil, e dizendo, inclusive, durante a CPI, em 2009, ela dizia, não, a Petrobras tem uma contabilidade das mais apuradas do mundo. Mas, evidentemente, dizendo que não se justificava, que não eram patriotas aqueles que estavam querendo fazer investigações na Petrobras. Muito bem. Mas se ela sabia, se investiga e se verifica através de atas, através de gravações das reuniões de conselho, através de outros elementos que possam surgir dessa investigação, que ela sabia, ela pratica depois, na presidência da República, um ato de prevaricação que é deixar de determinar a apuração e a limpeza da diretoria da Petrobras, permitindo que as irregularidades continuassem. Ou seja, para quem não entende o palavrão prevaricação, quando o agente público não cumpre o dever que devia cumprir. Por isso ele tem que ser punido de alguma forma. No caso da presidente da República, ela tem que zelar pelo bem público. Se ela sabe que tem roubalheira e deixa a roubalheira acontecer, seja mais ou seja menos, ela acaba prevaricando e por conta disso incorre daí no crime comum. No crime comum, crime de prevaricação. A Constituição diz no artigo 86 que o presidente, durante seu mandato, não pode ser processado por atos estranhos às suas funções. Agora, este ato de ter prevaricado no primeiro não é um ato estranho às suas funções de presidente hoje. Então, ali não existe essa proibição que ao meu ver, ocorre com o impeachment com relação ao crime comum. Por quê? Porque no impeachment a pena é perda do mandato. Aqui não, é uma pena comum, né, de pena de reclusão de tanto a tanto tempo, que está ligado ao quê? A um ato que está dentro das funções do presidente, mesmo que seja nas funções que ele exerceu no mandato anterior. Não existe, a meu ver, nenhuma proibição de contaminação do ato do mandato anterior para o novo mandato. Isso que ocorre no impeachment, a meu ver, não ocorre com relação ao crime comum. É evidente que precisa haver, vamos pôr no condicional, ninguém está dizendo que a presidente praticou essa prevaricação, é necessário que uma investigação seja feita e que seja constatado, então, que existe. Isso é que está na delação, né, gente? Então, a gente está falando aquilo que vem da Operação Lava Jato, das delações, Veja já mostrou, veio o Youssef falou, veio o Paulo Roberto Costa, o Paulinho, né, do Lula falou, veio o Youssef, o Beto, o Youssef, tão íntimo aí dessa turma, que falou também, então, assim, fizeram delação premiada, a justiça aceitou, o juiz Sérgio Moro é um juiz rigoroso, então, onde há fumaça, há fogo, a gente está partindo desse pressuposto, ninguém está aqui fazendo acusação. São só fatos que estão aí na investigação. O procurador-geral tomou como ponto de partida que essa informação de que ela sabia era 2009 e 2010, mas deixou de atentar ao aspecto de que, se ela sabia, ela prevaricou quando o presidente da República, porque deixou de tomar as medidas necessárias para o término das irregularidades. Deixou correr. A mesma coisa aconteceu com o Collor. O que aconteceu com o Collor? O Collor deixou correr que os grandes contratos da República fossem manobrados pelo PC Farias. E foi o PC Farias que fez os grandes contratos arrecadando, fez até uma festa de 1 bilhão. Né? Não tem o clube de 1 bilhão agora, no Collor teve a festa que o PC Farias fez da arrecadação de 1 bilhão de cruzados novos. Então fez essa arrecadação graças a negociações. Esse dinheiro era depositado em contas fantasmas assinadas por Rosinetti, secretário do Collor, e depois Ana Scioli assinava. Aí tinha uma ligação muito mais direta, porque eram vantagens indevidas diretamente beneficiárias do presidente, que pagava as contas da casa da Dinda com essas contas fantasmas. Mas aqui há uma prevaricação, haveria uma prevaricação, se comprovado que ela sabia. Até porque, professora, ela não podia saber no primeiro mandato e não saber no segundo, como é mais ou menos o que eu estou entendendo aqui da questão da lei do impeachment. Então, vale no primeiro, mas no segundo é como se o personagem fosse outro e não o mesmo dando prosseguimento àquele mandato. Então, é como se tudo mudasse. Então, plim, aconteceu no primeiro mandato, não vale. Mas vale aí, no segundo. E como a limitação que a Constituição faz é que o presidente não pode ser processado por atos estranhos às suas funções, por exemplo, um atropelamento,
É estranho as suas funções, se ele saiu de moto, por acaso, e sai e faz um atropelamento, é estranho as suas funções. Mas zelar pela moralidade administrativa é um ato próprio das funções de presidente. Portanto, o ato que ocorreu no primeiro mandato, que é próprio das funções presidenciais, pode ser transportado e pode ser objeto de um processo nesse segundo mandato. Mas, professor, aqui como cidadã, é duro de engolir, hein? Porque parece que tem um buraco na lei quando veio o processo de reeleição. Então, o processo de reeleição entrou e não houve uma reforma neste pedacinho da lei que faria com que o jogo fosse jogado com mais decência nos 2 mandatos. Então, quer dizer, se você elege um presidente e descobre, um dia depois da reeleição, que esse presidente, eu estou jogando no campo da suposição, raspou a conta de uma estatal, ou deixou que o fizessem, destruiu algo que é do povo brasileiro, como é que pode você simplesmente achar que... Acho que aí existe a possibilidade do crime comum. Então, se existe a possibilidade do crime comum, a possibilidade do crime comum preenche esse vazio do impeachment. Então, não é que fica totalmente desabrigada a responsabilidade. O crime comum, tanto quanto o Collor, foi depois processado por crime comum e ele não foi absolvido por falta de provas. É que o procurador denunciou erradamente o Collor e por isso foi considerada inepta a denúncia, porque os fatos estavam ali comprovados. Eu participei muito diretamente da elaboração da petição de impeachment. Os fatos estavam muito claramente comprovados. Foi erro da Procuradoria da República naquele instante ao oferecer a denúncia. Mas veja que, paralelamente ao crime de responsabilidade, existe o crime comum. E existiu no Collor e aqui pode existir o crime de responsabilidade. Teria existido no primeiro mandato, que é o mesmo fato de não zelar pela moralidade administrativa, mas resta o crime comum. E quais seriam as sanções, no caso do crime comum? No crime comum, é a pena que é aplicada à prevaricação, me parece 2 anos de reclusão. O que importa mais é um presidente da República ser processado por prevaricação. Sim, ela seria afastada do cargo? É isso que eu quero saber. Oferecida a denúncia ao Supremo Tribunal Federal e recebida a denúncia, quer dizer, e dado início ao processo, recebida a denúncia, a ré, no caso, a presidente da República, teria direito a uma resposta a essa denúncia, a resposta à acusação, e iria para ser recebido ou não. Recebida a denúncia, o presidente é afastado do cargo durante a tramitação do processo. Quer dizer, e o processo tem um prazo de 180 dias de tramitação para ser prolatada a sentença, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas há um afastamento. Se não for isso, nós estamos aí diante de uma hipótese, outra hipótese, que seria eventualmente da renúncia. Por que renúncia? Porque não tem condições de governabilidade. O problema é este. O problema, eu sei que é um problema pessoal, difícil, ela não vai renunciar, mas é a manifestação de uma necessidade, de um desejo que a população sente de o país entrar nos trilhos. Mas a população sente. Agora, a presidente, a cabeça dura, todo mundo sabe. Não parece um pouco ingênuo, professor, trabalhar com a hipótese da renúncia pura e simplesmente? Mas que outras hipóteses nós temos? Nós não temos outras hipóteses. No caso do impeachment, por exemplo, além da roubalheira, o que abriria um caminho para o impeachment? Haveria, se não tivesse sido aprovada a lei da responsabilidade, da irresponsabilidade fiscal, que estabeleceu novos parâmetros de gasto público. Mas, deixa eu explicar para o nosso internauta, para ele entender, para quem está pegando o bonde andando. É aquela lei, gente, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dizia que o governo tinha que fazer um superávit. Superávit é assim, uma economia que faz, você pega todo o dinheiro, paga as contas, aí sobra um dinheiro, uma economia. Esse dinheirinho é para pagar os juros da dívida pública para não aumentar. Isso é lei, estava lá escritinho, bonitinho, faz parte da Lei de Responsabilidade Fiscal do Planalto, do governo federal. Pois bem, a presidente Dilma não só não pagou as contas, não só não fez superávit, como ficou devendo, gastou muito mais do que devia, fez uma lambança absoluta. Se a coisa ficasse do jeito que estava, ela seria processada por crime de responsabilidade agora, porque ela não cumpriu com a lei. O que ela fez? Rasgou a lei, jogou fora. O Congresso, com as bênçãos do Congresso, ela conseguiu transformar o que era ilegal em legal, certo. Déficit em crédito. Ela retirou gastos que não deveriam ser considerados mais como despesa. E aí, evidentemente, alcançou um superávit. Quer dizer, o superávit é absolutamente fictício. Fictício. Totalmente fictício. Então, já prevendo um problema, ela mudou a lei. Esta lei de 1950, que é a lei do impeachment, traz ali 65, por aí, mais ou menos, hipóteses de fatos que possam ser considerados crimes de responsabilidade. São bem específicos,
detalhados as hipóteses, né? A hipótese que se enquadra mais é da improbidade, da falta de decoro, da falta de decoro no exercício do cargo e de deixar de zelar pela administração pública e deixar tem uma norma específica que diz o seguinte: deixar de estabelecer responsabilidade dos seus subordinados. Então, esse, sem dúvida nenhuma, o enquadramento eventual em crime de responsabilidade. Mas isso também se enquadra como prevaricação. Uhum. A definição é muito parecida, não é? Então, existe aí o crime comum. Esse caminho do crime comum é um caminho árduo também, doloroso, quer dizer, no sentido de ser desgastante politicamente, desgastante neste momento que o país vive uma estagnação, ou seja, é doloroso. A renúncia, evidentemente, seria uma bênção, né? Uhum. Seria um benefício. Evidentemente, nas duas hipóteses do afastamento de Dilma, surge a figura do vice-presidente. Agora, surge a figura do vice-presidente se entronizando o PMDB ou se fazendo um grande pacto? Acho que aí é o momento de se pensar num grande pacto. A mesma coisa aconteceu com o Itamar Franco. Quando o senhor diz um grande pacto com a oposição? É isso? Chamando o PSDB, chamando quer dizer, vem chamando o Miguel... PSDB, chamando todos os partícipes e dizendo, vamos estabelecer, assim, a reforma política é um nó? É um nó. Então, Michel Temer chamaria a oposição, seu Aécio Neves vem aqui, pessoal do DEM vem aqui, PPS vem aqui, vamos conversar para botar ordem nessa baderna. E aí põe ordem no plano econômico, põe ordem no plano político, vamos fazer uma reforma política que se pode fazer rapidamente, desde que exista um grande acordo, porque a reforma política, o Tancredo já dizia, né, é mais fácil um boi voar que se encontrar um denominador comum. Em algumas matérias com o sistema eleitoral e assim por diante. Hoje eu diria mais modernamente, a vaca tossir, é mais fácil a vaca tossir, né? Ou seja, é um momento de se ir para frente, porque nós não estamos olhando horizontes. Qual é o desespero da população? Está sentindo o drama de uma estagnação, de um processo inflacionário, não é? E ao mesmo tempo sem recessão e sem perspectiva política. E sem confiança, sem possibilidade de vislumbrar o mês seguinte. E por isso, 12 de abril é importante. Claro. Porque é pressão, pode ser pressão para renúncia difícil, mas é pressão. A gente vai chegar lá, professor. Tá. Vamos como Jack, por partes. Sim, vamos lá. Eu estou conversando aqui com o professor Miguel Reale Júnior. A gente está falando aqui de impeachment, renúncia, quais os caminhos o Brasil teria, o que a lei diz em relação a isso, por que há tantas discussões e, né, como eu disse aqui, se tiverem 4 juristas discutindo, você vai ter 5 opiniões, pelo menos, em relação ao assunto, porque cada um pensa de um jeito. Tem o dolo eventual, mas teve crime aqui, não teve, mas tem a questão do definitivamente ali no artigo 15 da lei do impeachment. Essa é uma discussão que eu ouvi de muitos procuradores, professor. A questão do definitivamente, né? Por você ter a mesma pessoa, o mesmo ser, ainda que seja outro mandato. Mas ele saiu, porque às 12 horas do dia 31 de dezembro, ele deixou de ser presidente. Ele vem na manhã seguinte a fazer um novo compromisso. Ele vai ao Congresso Nacional, onde ele presta o juramento, onde ele recebe a faixa presidencial, onde ele vai ao Congresso. Se não fosse definitivamente, se fosse uma continuidade, não precisava sequer ter cerimônia de posse. Não precisava. Há uma continuidade. Não há uma continuidade. É um novo mandato. E tanto é um novo mandato que esse novo mandato pode ser questionado, essa eleição pode ser questionada, como está sendo questionada. É uma outra hipótese que está aí aberta, que é da ação que ainda tramita de impugnação de mandato eletivo. Trocando em miúdos, tirando o crime comum, a presidente Dilma Rousseff não tem como ser responsabilizada pelos crimes cometidos durante o Petrolão. A não ser que tenham cometido em janeiro, fevereiro desse ano. Janeiro, fevereiro desse ano. Que pegue como crime coisa. de responsabilidade. Né? Agora, o crime de impeachment tem também algumas dificuldades políticas grandes. Primeira dificuldade política. Quem dá andamento ao impeachment não dá é o presidente da Câmara. O Eduardo Cunha gostaria de levar a um impeachment que retiraria o seu poder que ele tem sobre a presidente, sobre o executivo hoje. Ele levaria à frente o impeachment que levaria o seu colega de partido a ser presidente da República e candidato à reeleição?
Acho difícil. E aí, Eduardo Cunha, essa é uma boa pergunta para você. Ele pode responder, ele que é tão antenado nas redes sociais, pode responder. E tem mais, essa é a primeira dificuldade política. A segunda dificuldade política é que para o recebimento da denúncia, da denúncia na Câmara, são necessários 2/3. Aí o afastamento temporário da presidente, que permanece fora durante a tramitação do processo perante o Senado. E para condenação precisa 2/3 também no Senado. Não é fácil, porque o Collor não tinha partido político, ele não tinha um partido. Né? Ele era um franco atirador. Sim. Na eleição de 89 ele era um franco atirador. Né? Os partidos políticos, os grandes partidos políticos foram derrotados na eleição de 89. Né? Mas a Dilma tem um partido que tem 90 deputados. Ou seja, contando só com o partido dela. Né? São cerca de 90 deputados do PT. Então, já é mais uma dificuldade ter 2/3. Né? 2/3 na Câmara e 2/3 no Senado. E além da questão jurídica, que eu acho, a meu ver, intransponível. Professora, eu estou conversando aqui com o professor Miguel Reale Júnior, eu tenho um monte de perguntas para fazer para o senhor, mas a gente falou muito do Michel Temer, vice-presidente da República. Michel Temer, na sua avaliação, seria um presidente melhor ou mais adequado para esse momento que o Brasil vive? Aliás, eu não vejo presidente menos inadequado que a presidente Dilma, mas vamos partir desse pressuposto, porque é o que temos, Dilma e Michel Temer. Seria um bom nome? Veja, porque político ele é, diferente da presidente. Primeiro, é um deputado experiente, foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, presidente de um partido, um partido forte, sempre muito forte. O Michel foi ligado digamos, à oposição. Eu era secretário da Segurança Pública, quando saí da secretaria, com a exigência do governador Montoro de indicar alguém que pudesse me substituir dentro mais ou menos da mesma linha de conduta. E fui eu que indiquei o Michel Temer para ser o secretário da Segurança. Então, confiava, e ele foi um bom secretário de Segurança, se mostra que ele tinha ligação com o antigo PMDB, né, o velho PMDB, com o Montoro, com o Mário Covas e tal. Então ele tem tem vivências, lógico, né, com o antigo PMDB, do qual a costela saiu e formou lá o PSDB. Ele tem mais trânsito, tem mais experiência. Espero que, se por acaso isso ocorrer, ele vai ter o bom senso de fazer é um momento do pacto. Não é um momento de assumir, dizer eu sou agora o presidente, eu vou governar com o PMDB. Não, esse é um momento fundamental para que se faça um pacto, e um pacto que faça o avanço na economia e o avanço também no plano político, e algumas medidas de ordem social que podem ser tomadas para realmente voltar um pouco de paz. Porque o que se vê hoje no Brasil, mesmo com a calma das manifestações e das passeatas e tal, é que existe um ânimo acelerado. Isso se vê entre os amigos, nas próprias famílias. Existe povo, né? Há um interesse crescente pela política, todo mundo seguindo as redes sociais, mobilizando as pessoas se tomando de raiva, achando que quem é contra o impeachment é a favor da Dilma. Quer dizer, chega a se fazer julgamentos precipitados, né? Como eu manifestei que ser contra o impeachment, já achava, não, é a favor, não, é uma questão jurídica, calma. Surra no professor Miguel. Porque é contra... Ou seja... que os ânimos estão muito acirrados. Os ânimos estão muito acirrados. A vontade do povo, professor. E aí deixa eu te provocar então um pouquinho mais, essas tecnicidades, né, que são controversas, porque como a gente discutiu aqui, eu conversei já com N procuradores e cada um tem uma ideia diferente, é impressionante. E tem muitos que me dizem, o impeachment é cabível sim, por isso, por aquilo. Outros dizem, não, Joyce, não existe isso agora, por isso, como o senhor está dizendo. Mas como é que se equilibra esse desejo de mudança do povo com essas controvérsias da técnica jurídica? Porque lei não é matemática, né, professor? Não então tem interpretações. Existem várias interpretações, mas a maioria dos juristas, pelo que sei, a maioria entende que não é cabível o impeachment. Ou seja, esse desejo não pode me fazer levar a driblar a lei.
Porque se eu estou driblando a lei para conseguir o meu desejo, eu estou sim fazendo um ato que atende o desejo, mas que é inconstitucional, é ilegítimo. Eu acho que seria muito ruim que qualquer ato de mudança no país viesse com um vício de origem de ilegitimidade. Então é por isso que o senhor acredita que a oposição não deve defender essa tese pró-impeachment? Eu acho que a oposição dificilmente, a oposição como os partidos políticos, não as redes sociais e os movimentos que estão por aí. O movimento Vem para a Rua acaba de colocar como uma das hipóteses o impeachment, porque muitos dos seus adeptos querem também o impeachment, mas pouco importa. O que importa é que todos estão somados, querem renúncia, querem impeachment, querem processo comum. Querem uma o que mudança. importa, querem mudança. É um denominador comum. O que importa no movimento de rua, um movimento que arregimenta a sociedade, é um denominador comum. O problema todo é que esse denominador comum, essas redes sociais, elas são capazes de instituir um governo, mas não são capazes de construir um governo. O exemplo do Egito é o mais gritante, né? Jogam fora um déspota como o Mubarak, mas não constituem um governo. Quer dizer, quem é que estava estruturado era o movimento fundamentalista. Então, no Egito, sai-se de uma ditadura para cair, né, no fundamentalismo islâmico. E depois entra os militares e hoje há uma ditadura militar. Quer dizer, é necessário que as entidades organizadas, as instituições da sociedade civil representativas também se manifestem. É a hora da Ordem dos Advogados, é a hora da CNBB, é a hora do Conselho dos Médicos, é a hora dos contadores, é a hora, ou seja, de entidades representativas, seja do campo jurídico, seja de campos organizados, de outros mais variados campos organizados da sociedade, estarem presentes. É a sociedade organizada junto com esta massa de indignados. E, ao mesmo tempo, não excluir mais os atores políticos que estão aí, porque não é pegar partido político, é pegar alguns atores políticos, porque as ruas podem fazer movimentos, mas elas não organizam. Então, de repente, se tem um movimento de rua de tamanha grandeza, é o que se espera que venha a ocorrer, e daí? Quem? Eu não precisa ter, eu sou absolutamente contrário a qualquer visão providencial, surgir um Napoleão aqui, um homem que encarne, mas é necessário que existam grupos organizados que manifestem, que coloquem em termos aceitáveis as manifestações de rua. Nós queremos isto, não é só fora Dilma, porque depois do fora Dilma, o que fica? Então precisa haver... Fica um Michel Temer, fica um Congresso inteirinho que está lá do mesmo jeito. Tá lá, é necessário um grande pacto. E fica um STF, fica um STJ. Quer dizer, sinceramente, professor, do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que a presidente está tocando o Brasil hoje, só faria uma diferença para o bem. Trocar o presidente, né? O senhor mesmo falou aí, o Michel Temer está longe de ser santo, não está na fila para ser canonizado, é um político experiente, daquelas raposas antigas da política, mas é político. É político, sabe fazer política. Teria essa possibilidade de conseguir dialogar até mesmo com a oposição. E olha que eu não estou defendendo aqui o Michel Temer, não. Estou falando assim, do que a gente tem e do que a gente pode ter nesse momento, né? A presidente Dilma consegue explodir as pontes dentro da própria base dela. É lógico. Então, assim, se Dilma sair hoje, né, os movimentos conseguirem, vamos com essa bandeira, Michel Temer assume amanhã e depois ou convoca-se nova eleição, vai depender do que a lei diz, né? Pelo afastamento dela por crime de responsabilidade, crime comum, ou por renúncia, ou impeachment, assume o vice-presidente. Não tem dúvida não. A não ser que haja uma medida... Na eleição. Se houver crime no processo eleitoral. No processo eleitoral. Daí os dois estão fora. Ainda está em fase de recurso, um agravo no TSE, para examinar uma impugnação que foi feita pelo PSDB. Aí... Nova eleição. Aí nova eleição, porque... Não é nova eleição, não. Assume o segundo colocado. Assume a Aécio Neves, olha só. Assume o segundo colocado. Por quê? Porque vitima-se aquela chapa. E isso não contamina a outra chapa. Né? Ou seja, eu acho que é um momento muito delicado, porque não se visualiza muito o que vai... É imprevisível o que vai acontecer. É possível... A Luísio Nunes, que é meu colega de classe, meu amigo, diz, quero ver a Dilma sangrar.
Mas esse foi um erro do PSDB lá atrás, foi. Professor. Porque vocês poderiam ter tirado o Lula da história e ficaram naquela coisa, vamos deixar sangrar. Só contesto o seu vocês, porque desculpa, professor. Apesar de eu ser do PSDB, eu fui um dos coordenadores do movimento da Indignação à Ação. Muito bom. Então esse movimento de Indignação à Ação não teve o apoio dos partidos de oposição, raros. Quem mais apoiou esse movimento foi o Gabeira, na classe política. Houve um outro deputado de Minas Gerais, deputados do PSDB de Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo só o Goldman, mas tinha um número imenso de representantes de sociedades e entidades civis. A Associação do Ministério Público, o Movimento Democrático do Ministério Público, dos Magistratura, da OAB, da CNBB, exigindo apuração, efetiva apuração das responsabilidades. Isso demorou, mas foi um movimento, fizemos apoio ao deputado Osmar Serralho, que era o relator da CPI, reunimos 500, 600 pessoas, muitas entidades e pouco povo. Hoje é o inverso. Né? Hoje nós temos muito povo e poucas entidades. É necessário juntar. A meu ver, tem que juntar. O temor, o que eu vejo nas redes sociais, professor, é justamente da população que acompanhou esse processo todo do Mensalão, acompanhou o posicionamento do PSDB, da oposição como um todo à época, de vamos deixar o Lula sangrar. Ele sangrou, mas voltou mais forte, acabou elegendo a Dilma, criou um poste, elegeu o poste e reelegeu. Elegeu a si próprio, elegeu o poste e reelegeu o poste. Então a gente tem ali um procedimento que foi nefasto ao país e a gente está colhendo agora o que aquela gente plantou lá atrás. Pois muito bem. Né? O temor agora, quando a Luísa Nunes disse isso, eu perguntei para ele, mas senador, tá falando do que de novo? Quer dizer, a mesma história? Vamos deixar sangrar? Não, nesse caso, eu acho que até é um pouco pior, porque deixava o Lula sangrar, não comprometia totalmente a nação. Hoje, deixá-la sangrar é ficar com uma perspectiva de quase 4 anos de marasmo, de desgoverno, de desacerto, de tentativas e erros contínuos. Ou seja, deixar sangrar é deixar sangrar o país, não é só deixar sangrar a Dilma. Isso é muito preocupante. Como é que nós vamos ficar 4 anos com essas surpresinhas, ou ministros indo à televisão a cada semana para tentar falar o óbvio, ou repetir os lugares comuns de sempre? Ou seja, a situação é muito pior, em termos gerais, do que era em 2005, 2006, inclusive antes da crise internacional, que só agora apareceu para o PT, só agora a crise internacional apareceu, né? Lá, era uma marolinha, hoje a crise é a culpada. Né? Bom, professor, como a gente não tem, então, de acordo com o senhor, o fato jurídico para o impeachment nesse momento, é uma questão jurídica e é uma questão também política, porque obviamente depende do Congresso. Como o Brasil não aguenta mais 4 anos de Dilma, não tem jeito, a coisa está difícil demais, nos sobra então o caminho do crime comum. Ou da renúncia. Que é muito mais difícil, lógico. Os dois caminhos são difíceis, os caminhos são muito estreitos. Agora, o fato da presidente ter cochilado, ter dormido no meio desse processo de corrupção, né? Eu tô aqui, assim, dando todo o benefício da dúvida de que ela só piscou o olho. Não é um dolo eventual? Não, é dolo. Não é nem eventual, é dolo mesmo. Porque, veja, se ela sabia, e voluntariamente, intencionalmente, deixou de agir, é doloso. O fato de ser omissão é que a omissão sempre é muito parecida com a culpa. Porque a omissão lembra a negligência, né? Mas a omissão, deixar de atender um motoqueiro que cai à sua frente, é uma omissão de socorro dolosa, não é? A omissão, evidentemente, pode ser também fruto da negligência, mas nesse caso seria uma omissão dolosa. Né? Nem é dolo eventual, é dolo mesmo, porque a omissão pode ser intencional. Engraçado, né, querer professor? Deixar de fazer alguma coisa que eu deveria fazer. E tendo dolo, se ela estivesse na gestão passada, poderia sofrer o processo de impeachment imediatamente. Sim, poderia. E aí, gente, vamos fazer uma reflexão aqui comigo, né? Só nós dois, né? Eu e você que está me vendo. Então, a presidente Dilma mudou a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias, para não cometer crime de responsabilidade, com o jogo sendo jogado. Por que o Congresso, então, não muda a lei com o jogo sendo jogado? Mas daí é golpe. Quando envolve outra ideia é golpe. Por quê? Porque, de novo, é aquele fato, assim, a gente dormiu com uma presidente, acordou com a mesma presidente, e por causa da palavra definitivamente ali, o professor disse, não, mas ela, no dia 31, ela deixou de ser presidente, ali em dezembro. Em dezembro, ela voltou
a ser presidente de novo, dia 1º de janeiro, mas teve ali para mim não teve segundo nenhum, não, professor. Não, o problema nem é temporal, o problema é que ela assumiu um novo mandato, e assumiu um novo mandato. Quer dizer, não foi uma continuidade de mandato. É fruto da eleição, então ela assumiu um novo mandato. Aqui o nosso internauta. Agora, o problema todo é este, que não adianta eu querer driblar a lei para dizer, não, vamos fazer um impeachment. A tese é absurda, mas eu estou querendo só mostrar isso para ver o quanto foi absurda. Que seja legítimo, que seja justo é uma coisa, mas que seja jurídico é outra. Né? Quando a coisa, mas ainda mais o quando você, lei quando quer. ainda mais quando se estabelece uma interpretação contra aquele que vai ser punido, vai ser sancionado. Aí, evidentemente, existem limites estritos, né? Nós temos que ter o respeito estrito à lei. É o preço que se paga pela democracia. Não, realmente, então, vamos desfazer da lei. Não podemos fazer isso. Não podemos, não. Só quem muda a lei para não cometer crime depois que já cometeu aqui é o governo. É um verdadeiro absurdo. É o governo. Não, eu vou ficar aqui, professor, batendo panela o resto da vida por causa disso, porque eu não consigo, não entra na minha cabeça uma coisa dessa, gente. É a mesma coisa. Tá, eu tô com uma arma na mão, eu dou um tiro em alguém. Morreu. Ah, não, vou mudar a lei, porque homicídio é crime, mas aí eu não quero que seja. Como eu não quero pagar por esse crime, então eu vou mudar a lei. É mais ou menos isso, né? Eu estou falando, obviamente... Eu acho que até seria diferente. Seria assim, eu quero cometer um crime de homicídio. Eu revogo o artigo 121 e mato alguém. Quer dizer, na hora que eu mato alguém, não era mais crime matar alguém. É mais ou menos isso que aconteceu ali. Antes de apresentar o resultado do superávit, eu retirei de despesa todo o gasto com o PAC. Aí eu apresento. Aqui está o meu resultado. Uma coisa absurda, hein? Não, era um absurdo. Agora, professor, a gente tem aí esse quadro todo, a gente tem uma manifestação pela frente, que vem no próximo dia 12, manifestação também organizada aí pelas redes sociais. O senhor teve na manifestação passada, né, do dia 15, acompanhou a manifestação. O que o senhor espera para essa? O senhor que também está com essa proximidade toda aí com esse pessoal. Bom, primeiro, eu acho que a Dilma sempre dá motivos para ir à rua, protestar contra ela. Então, se não é o fato de hoje, é o fato de amanhã, é o fato de depois de amanhã. Mas acho que a população deve se conscientizar de que precisa voltar à rua. Por quê? Porque foi às ruas e nada aconteceu. E os objetivos a serem alcançados de efetivas mudanças não se obtêm com um dia só. É uma atividade continuada. É uma atividade mesmo. Eu já fui à rua, não aconteceu nada, não vou voltar. Mas não se deve querer resultados imediatos e seguros, porque o processo político exige a reiteração, exige a manifestação contínua. E acho que a população tem que voltar no dia 12, se é a sua intenção, se é o seu sentimento, tem que manifestar esse sentimento com todo vigor novamente. Né? Para mostrar, olha, não fomos enganados por uma fala de ministros ou uma entrevista coletiva da presidente e pelo passar do tempo sem nada ter ocorrido. Não, nós continuamos com a mesma. Essa insatisfação está no ar ainda, ela está presente, ela está latente, ela precisa voltar a se concretizar, se fazer novamente atuante nas ruas da Avenida Paulista e maior número de municípios. Eu não estava em São Paulo, eu estava no Rio Grande do Sul, em Canela. E em Canela, um pequeno município de 40 mil habitantes, havia 2.000 pessoas. Então, pode se arregimentar. O Brasil pode dar uma manifestação aí de mais de 1.000 cidades com manifestações no domingo, dia 12, depois da Páscoa, o domingo em seguida da Páscoa. Professor, no caso da campanha da presidente Dilma, ter recebido dinheiro do Petrolão, muda alguma coisa? Ou também absolutamente nada? Não. Muda na medida em que existe uma ação em tramitação no TSE, que é chamada impugnação de mandato eletivo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Nessa ação de impugnação de mandato eletivo foi alegado também que havia dinheiro ilícito, ilegítimo, que teria ido para as contas do partido. Não é? Se tem mais
pelas notícias todas e pelas delações, muitas delas já de conhecimento geral, publicadas na internet e tudo mais, dinheiro que foi para a campanha em 2010. Mas há menção também de dinheiro que foi para a campanha em 2014. Uhum. Nesta representação foi solicitado que os termos das delações e alguns elementos fossem averiguados. A ministra que despachou no TSE, de plano, indeferiu a averiguação. Existe um recurso para o pleno, para que seja instalada essa investigação. Né, e que esses elementos sejam trazidos ao tribunal para apuração. Fatos vêm se avolumando nesse sentido. As declarações, as novas delações do Youssef e tudo mais, vieram mostrando elementos no sentido de que foram carreados mesmo para a campanha em 2014, em 2013, por exemplo, foi carreado para o PT uma fortuna incalculável. Se existe, se essas empresas que estão envolvidas na Lava Jato contribuíram para as campanhas políticas, no entanto, o que é altamente significativo é que essas empresas contribuíram para os partidos em ano não eleitoral. Então, é dinheiro do partido que vem para a campanha e pode ser que exista, sem dúvida nenhuma, aí mais um caminho, que é a impugnação da chapa. Né? Que cabe ao TSE decidir se dá ou não andamento a essa investigação. Aí a chapa toda é comprometida. Para a gente fechar, se abriu o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está lá, né, no Senado, todo, voltou nos braços do povo, aquela coisa de Brasil, né? O processo foi aberto e quando o ex-presidente viu que não tinha o que fazer, ele renunciou. Mas o Congresso continuou com o processo. Não houve nem tempo. Houve um problema de que não houve sequer tempo da renúncia ter sido lida na Câmara dos Deputados. E já foi no mesmo dia que houve a decisão do Senado Federal. Então, não houve tempo. Ele não foi rápido o suficiente. Ele não foi rápido o suficiente para impedir. Por que ele queria renunciar e não ser, digamos, posto para fora pelo impeachment? Porque o impeachment trazia, além da perda do mandato, a inelegibilidade. Mas ele acabou inelegível por 8 anos. O que o senhor espera, professor, com tudo isso? Quer dizer, o senhor está vendo aí, né, esse panorama, que é um panorama negro, né, um panorama nefasto, assim, um panorama, a gente olha, cadê a luz no fim desse túnel, né? Está tudo escuro demais. A gente tem uma presidente que está completamente isolada, desmoralizada, implodiu as pontes que tinha com o Congresso Nacional, conseguiu brigar com o maior aliado, que é o PMDB, conseguiu brigar até com o Renan Calheiros, que fez tudinho que o PT quis durante todo esse tempo. Pois bem, conseguiu confusão com o Renan Calheiros, na Câmara não apita mais nada, quem está mandando é o Eduardo Cunha, a economia está desse jeito e a popularidade da presidente, assim, ó, em queda livre. Eu trouxe para você informação em primeiríssima mão, algumas semanas de Brasília, que Dilma estava com 7% de aprovação. Foi um chororô danado, meu Deus do céu, Joyce, não é isso. Eu vi a pesquisa. Poucos dias depois, veio a pesquisa CNT, dizendo que a popularidade da Dilma estava em 10,68%. Na estratificação da pesquisa, se pegar este governo, 7,5% é a popularidade da presidente. Então, a gente tem uma presidente sem base, uma presidente que não tem uma condição de governabilidade, com essa popularidade lá embaixo, quer dizer, desmontada, o povo nas ruas. O que a gente pode esperar, professor? Sorte. Para nós ou para ela? Para nós. Né? Para ela, o problema todo, mesmo que ela tenha sorte, ela não tem caminhos. Não basta ter sorte se você está dentro de um labirinto sem poder sair. Não tem jeito de descobrir um caminho no meio do labirinto. Quanto que vai demorar? Agora, para nós, é sorte na medida em que possa haver uma solução de entendimento, uma solução que não passe pela Dilma, porque a Dilma é difícil, pela sua personalidade, pelo seu modo de ser, por ter quebrado essas pontes, por ter queimado essas pontes todas, em que ela insiste que é possível que eu tenha errado do FIES, né, no Ministério da Educação. Não é isso que... Acorda, né, presidente? Acorda. Ou seja, não houve um ato de, a não ser falar, eu vou vestir as sandálias da humildade, mas não adianta vestir as sandálias da humildade e estar com o rosto levantado e arrogante e prepotente.
né? As sandálias não vão fazer nenhum efeito. Então, eu acho que o que nos resta é continuar a pensar que o brasileiro, que Deus é brasileiro. Não fala isso não, que o último ministro que falou apanhou, que foi só. Tomou-lhe uma surra de cinta. Muito bem. Tá Professor bom. Miguel Reale Júnior, o senhor vai na manifestação dia 12? Vou, dia 12 estaremos. Muito bem, professor. Aí estaremos na Paulista. Muito bem. Professor Tá Miguel Reale Júnior, que é advogado, foi ministro, e hoje está aqui conversando comigo sobre esta palavrinha que está na boca do povo. Quando o professor chegou aqui, eu brinquei com ele. Falei, olha, da padaria da esquina, as altas corporações, não se discute outra coisa. É a situação política do Brasil, o impeachment, a renúncia, é o que está na boca do povo. Quer dizer, nunca eu vi o povo brasileiro tão interessado em discutir política. Pelo menos esse efeito colateral o PT trouxe para o país. Né, professor? Trouxe. A política virou um ingrediente todo dia. Tomara que seja sempre assim, mas com notícias boas daqui para frente, uma né? política saudável, não uma política que é doente diante do triste quadro que nós estamos vivendo. Professor, muito obrigada pela conversa, viu? Até a próxima. Grato, obrigado. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a programação não para. E aqui a gente tem lado, claramente, é o seu. E já já a gente se vê. Tchau.